Bom dia. Bom dia. Antes de eu começar a mensagem, queria trazer uma palavrinha sobre essa competição sobre Papai Noel. Porque eu sinto que foi colocado um alvo nas minhas costas. Mas eu queria só trazer um argumento aqui, caso... O mais importante é você contribuir para nossos adolescentes poderem ir no acampamento, tá? Mas pensa comigo, eu trabalho com a lógica. Você que quer votar em mim e dar um dinheiro para que eu venha de Papai Noel no dia 22, eu sou um palhaço. Minha vida toda eu fiz palhaço. Eu viria de graça. Não tem por que você investir o seu recurso, mesmo que seja para o bem, para que eu venha. Eu posso vir um outro dia, até posso fazer. Agora, o Paulo Nazaré, não é porque ele está de férias e não pode se defender, só volta no dia 22, mas o Paulo Nazaré, você acredita que ele viria alguma vez de Papai Noel? Ou seja, use o seu recurso para ver algo que nunca ninguém... Agora imagina, nosso especial de Natal, vocal livre, eles vão chamar o Paulo Nazaré, ele sobe de Papai Noel. Então assim, se vocês fizerem isso e reverter esse jogo, eu venho outro dia de Papai Noel se vocês quiserem, de graça, não precisa. Agora, o Paulo, vocês nunca mais vão ter essa chance. Fica a dica, sem manipulação, tá? Porque eu sou pastor, eu não faço essas coisas. E a Cássia deu uma ideia muito boa. Ela falou que o Zé e o Steve não tinham nem que estar na competição. Eles têm que vir de Papai Noel, não é para os adolescentes? É isso aí. Eles só não Quem tinha concorda, nem... bate palma aí, ó. Acabou. Resolveu, pode tirar ali, vocês têm que vir. É isso aí, gostei dessa. Agora você reverteu. Tá bom, vamos falar sério, né? A minha avó, já falecida, a mãe da minha mãe, ela é de Goiás. Rio Verde, Goiás. E lá eu gostava muito, a gente ia visitar uma vez por ano, e minha avó tinha os melhores ditados. Alguns eram proibidos, eu não posso nem falar aqui, eu não sei porquê. Ela é crente desde o começo, mas pelo jeito lá em Goiás é permitido falar umas bobeiras de vez em quando. Mas ela tinha vários ditados imperdíveis, assim. Eu até já falei para minha mãe e as irmãs escreverem um livro de ditados da vovó. Mas um ditado que me marcou muito na minha vida foi: cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Eu acho que esse é um ditado assim que todo mundo deveria levar no coração. Porque assim, cachorro mordido por cobra, quando vê uma linguiça tem medo. E por que isso? É um trauma. É algo que você viveu ruim. Olha eu filosofando em cima desse ditado. Você viveu uma coisa ruim, e aí você fica radical por outro lado, porque você não quer nem ver pintar de ouro, não quer correr o risco de acontecer isso de novo. E por que eu estou falando sobre esse ditado que me marca? Eu já falei várias vezes, é um ditado que eu uso muito. Porque o texto que a gente vai ler hoje é um texto que o povo de Deus está voltando do exílio. O que é o exílio? O povo de Deus teve um chamado para voltar para a terra prometida, que é o Éden. Eles passam pelo deserto, um tempo difícil. Eles entram uma nova geração na terra prometida, mas lá eles não conseguem viver a presença de Deus plena, porque os reis e o povo, de geração em geração, se corrompem, viram idólatras, fazem coisas erradas a Deus, maltratam os seus, escravizam os próprios, desprezam os miseráveis, os pobres, as viúvas, os órfãos. E aí chega uma hora que é irreversível e Deus manda eles para a Babilônia. A Babilônia, ao longo de toda a Bíblia, se torna essa referência de lugar ruim, de um lugar de castigo. Eles passam lá décadas, troca a geração, e a nova geração tem a oportunidade, um pedaço pequeno, né? Muitos foram mortos, voltar para a terra prometida para reconstruir o povo de Deus. E nessa reconstrução do povo de Deus, você vai ver uma parte dos profetas do Antigo Testamento escrevendo como eles começam a desenvolver os seus ritos e as leis. E aí entra o ditado: aquele povo foi mordido por cobra e agora tem medo de linguiça. Eles viram radicais nos seus ritos e nas suas leis. Só para você ter uma ideia, um dos profetas fala o seguinte: eu tive que arrastar pelo cabelo aqueles que casaram com estrangeiras.
E eles querem assim, não, a gente tem que ficar com o nosso povo, porque no exílio a gente não pode ter nada dos outros povos. Eles começam a ter princípios muito radicais, porque tudo que eles não queriam na vida deles é voltar para o exílio, voltar para a Babilônia. E antes da gente ler o texto, eu queria perguntar para a Ju, entendeu já a figura, né, Ju? Babilônia, passado ruim, alguma coisa. E a pergunta é, o que você, Ju, na Babilônia, o que você viu na Babilônia que te tornou radical e que você não faz de tudo para não voltar? Bom, minha Babilônia chama Capão Redondo, Jardim Ângela, bairros aqui da periferia da Zona Sul de São Paulo, onde eu nasci. E Jardim Ângela, em 96, foi declarado pela ONU o bairro mais violento do mundo. Não é mais. Mas, enquanto eu crescia, era esse lugar. Então, eu vi muita coisa lá. Uma das coisas que eu vi foi gente morta mesmo, literalmente. Indo para a escola, passando por um corpo coberto. Mais de uma vez, muitas vezes. Porque tem muita violência. As pessoas tinham sua vida interrompida por causa da violência. Muito jovens. Então, eu ia em muitos velórios. Eu só me dei conta disso quando eu casei. E o meu marido, o Gustavo, não... Eu tinha ido, sei lá, em 1, 2 velórios na vida dele, de parentes. E eu já tinha ido em tantos velórios. Para mim, velório era a coisa mais normal do mundo. E, assim, em diversos cenários diferentes, eu tinha ido muitos velórios. Mas era por isso, a morte estava muito presente no meu dia a dia, por causa da violência que acontecia ao meu redor. Então, isso é uma coisa que era muito presente nessa minha Babilônia. A pobreza, a miséria, a minha família, apesar de eu morar lá, a gente tinha uma estrutura, a gente tinha uma casa. Eu morava perto de favelas, mas eu nunca morei na favela. Mas eu lembro de fazer trabalho na casa dos meus amiguinhos, depois da escola, e ir num barraco de madeira. E, para mim, na minha cabeça fantasiosa de criança, aquilo era muito legal, porque morava todo mundo no mesmo cômodo. Eu achava o máximo. Nossa, mora todo mundo junto, no mesmo cômodo, todo mundo perto. Era como se eu estivesse brincando de casinha, porque parecia uma casinha de brinquedo que uma criança faria. E eu achava legal que morava na beira do rio, era o córrego. Sabe, a miséria estava muito presente, não na minha vida, graças a Deus. Mesmo num cenário de vulnerabilidade, eu tive privilégios, mas ao meu redor. E eu sempre conto, quando eu falo da Glocal, que eu fui beneficiária de vários projetos sociais. E fui mesmo, fiz vários cursos em projetos sociais. E vários deles partiram de igrejas. Então, as igrejas, né, tem uma pessoa que fala que as igrejas e as mães são os guardiões da periferia. Que se não fossem as igrejas e as mães, a violência seria muito maior, muito mais gente envolvida com tráfico e violência. E é isso, a minha vida social era na igreja, porque eu era de uma família cristã, então eu estava todo sábado e domingo na igreja. Então, eu cresci com base num livro, né? Então, filho de crente, eu sempre falo, filho de crente sai na frente. A gente cresce estudando um livro, então a gente, no mínimo... aprende a ler, né? Aprende a interpretar texto. O meu avô aprendeu a ler porque ele queria ler a Bíblia. Enfim, esses projetos que eu fiz parte, apesar desse cenário, eles deixaram em mim uma marca e um desejo de trabalhar com transformação social. E eu busquei isso por muito tempo, até que eu vim trabalhar, assim, profissionalmente. Eu era voluntária em outros lugares, mas eu vim profissionalmente trabalhar com projetos sociais na Glocal. E eu acho que o que eu me tornei radical é ser uma ativista social, brigar, lutar pela transformação social. Às vezes as pessoas falam assim, virou uma militante, né? Tem essa conotação ruim, né, de ser um militante, mas eu sou radical na busca por justiça social, porque o reino chegou para mim. E onde o reino chegou não condiz ter miséria, não condiz estar sobrando no meu armário e não ter no armário do outro. Então, sim, é uma fala meio que confronta, né? E que é desconfortável. Mas o Fabiano orou para a gente ser desconfortável. Você viu? Ele orou 2 vezes para Deus fazer a gente desconfortável hoje. Eu falei, nossa, o Fabiano está ousado. Ele orou. Mas é isso. Eu acho que eu me tornei radical na busca por justiça social. E essa semana aconteceu um negócio legal, né, radical? O que aconteceu? Essa semana eu conquistei um sonho. Eu consegui um diploma muito sonhado de mestre.
E Na USP. Na USP, é. Agora, ó, quer falar com a Ju? É mestra. Mestra. E mestra em quê? Empreendedorismo e inovação. E eu fiz uma pesquisa sobre programas de suporte para ONGs, que é o que eu faço na Glocal. Isso é a realização de um sonho que foi possível, com certeza, por causa desses projetos que abriram caminho para mim. E é isso, nem todo mundo fica O radicalismo ficou pejorativo, essa pessoa é radical. Mas nem todo radicalismo é ruim. Quando é um radicalismo político, acho ruim. Quando é um radicalismo religioso, é ruim. Seja lá. Mas quando é um radicalismo em amor, ninguém reclama. Nossa, esse cara é radical, esse cara ama demais. Aliás, talvez a gente segue um Senhor que é radical em amor e misericórdia. Já viu? Nossa, é muito radical da misericórdia. Ninguém reclama disso. Ninguém é radical em misericórdia. Só que quando é muito fácil, porque todas essas pessoas radicais têm uma origem babilônica que te impulsionou a falar, a partir de agora, nunca mais. Todos nós temos um momento da vida que a gente fala nunca mais. E é muito fácil, presta atenção que isso é a base do que a gente vai conversar aqui hoje. A gente tem um bom motivo para nos tornar radical, em vez de nos tornarmos radical no evangelho, nos tornarmos um evangélico radical. E o nosso radicalismo religioso é o perigo que o povo de Deus viveu quando voltou do exílio. Então eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no profeta Isaías. Dizem que o profeta Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Então, Isaías, capítulo 58. A gente vai ler 4 versículos, a partir do versículo 5, 6, 7 e 8. Isaías 58, deixa aberto depois para você dar uma olhada enquanto a gente conversa o nosso papo aqui. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acredita mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou. Na volta do exílio, o que eles mais queriam ver é a restauração de Israel. Restauração do povo de Deus. E eles se tornaram radicais. E esse capítulo 58 de Isaías, é um capítulo do que, quando a gente vai estudar, a gente entende que é o segundo Isaías. O que acontece? A primeira parte de Isaías, antes do capítulo 40, é o profeta Isaías, quando vai para o exílio, ele vai escrever profeticamente o que vai acontecer. Um pouquinho antes do exílio, até eles irem para a Babilônia, ele escreve e ele fala que não tem ponto de retorno como eles estavam vivendo. Eles iam viver a presença de Deus no juízo deles. Quando você tem, a partir do capítulo 40, você tem 100 anos depois, os discípulos de Isaías escrevendo sobre as consequências e como se cumpriu a promessa. Então era muito comum entre os profetas no Antigo Testamento, os discípulos escreverem pelo nome e ter um documento só, porque eles estão mostrando como a profecia se cumpriu, mas ainda não é a restauração. Por isso que a partir do capítulo 40 é a parte mais visível sobre Jesus, sobre a volta para a terra prometida, não é a volta do exílio. A volta do exílio é quando Jesus vier. Estão entendendo isso aqui? Isso aqui é importante, a gente vai talvez até ter uma série sobre isso. De tão importante que é quando você vai ler a Bíblia isso. E é interessante que esse capítulo 58, ele está combatendo
a hipocrisia religiosa. O radicalismo, porque o povo foi mordido por cobra e agora tem medo de linguiça, o que acontece? Eles começam a ficar muito radicais. E o profeta pega a figura do jejum, porque se você pensar, esse texto nem faz muito sentido. O jejum que eu quero é, soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados. Você fala, não tem nada a ver com jejum, isso aqui não é jejum. Se eu entendo jejum é uma coisa, isso aqui não é jejum. Então dá outro nome a isso. E é isso que o profeta está querendo que você veja. O que ele está dizendo assim, os rituais que eu quero de você, não é ficar vindo. Em outro texto ele vai dizer assim, eu já não ouço o louvor de vocês, não estou nem aí para os sacrifícios de vocês. Vocês se juntam para me adorar e só ficam com blá, blá, blá. Olha que coisa é essa? E aí vem esse texto que ele fala, a partir do versículo 5, ele vai falar, olha, eu vou dizer o que eu quero de vocês, eu quero que vocês sejam radicais. Mas o que vocês precisam ser radicais, não é nos ritos, não é em ir na igreja, não é no dízimo, não é necessariamente na música, não é o louvor extravagante. O que eu quero de vocês é um radicalismo de misericórdia e justiça. E aí, ele vai trazer, quando vocês começarem a fazer justiça, de forma que não tenha mais miséria, que as pessoas tenham as oportunidades, e aí ele começa. Então, sua luz virá como o amanhecer, a luz de Deus, e suas feridas sararão num instante. Ou seja, vocês só serão restaurados quando essa justiça vier. E é por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados vocês que são perseguidos, bem-aventurados são vocês pobres, bem-aventurados. Por quê? Porque o que Isaías prometeu, eu vou cumprir. E a justiça vai vir. E depois você vai ver um dos discípulos de Jesus, Tiago, escrevendo na sua carta. Tiago 1, 27, lá no Novo Testamento. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aí, gente, é tão radical isso, porque esse texto, nos dias de hoje, na internet seria cancelado. E eu tenho que dizer isso, é que cheira comunismo. Isso aqui cheira um negócio assim que... E talvez você foi mordido por cobra. E aí você rejeita qualquer coisa que parece. E o que a gente do Evangelho tem que entender, que qualquer coisa que você jogue num espectro político é anacrônico, ou seja, nunca foi da Bíblia. A Bíblia sempre falou que o Evangelho se cumpre com justiça social e se abster de se corromper com o mundo. Não tem dicotomia entre ser santo e ser justo. E muito menos dicotomia entre pregar o Evangelho e fazer ação social. Isso é algo que colocaram historicamente na nossa cabeça. Mas que a Bíblia, quando você lê profundamente, isso tem que ser restaurado. E a gente tem que entender que viver o Evangelho é viver o que nós estamos com lampejos de viver agora. Que por isso a gente faz o que fez. E nesse encontro eu quero trazer duas histórias para a gente conversar, para nos inspirar a viver o Evangelho de forma plena que Jesus pregou e viveu. Quero chamar aqui primeiro a Thaís, do Instituto Basta. Pode dar uma salva de palmas para ela. Bom dia. Thaís, obrigada por estar aqui. Conta pra gente o que é o Instituto Basta, o que vocês fazem. Bom dia. O Instituto Basta é uma organização social que luta em defesa dos direitos humanos fundamentais e nós trabalhamos especificamente contra a violência sexual e o tráfico humano. E o que vocês fazem? Como é que vocês atuam nessa causa? Sim.
Hoje a nossa sede fica em Vitória, Espírito Santo, a minha cidade, e nós atuamos em todo o Brasil e também fora dele, né? Então, nós temos, por exemplo, campanhas nacionais de conscientização, como Maio Laranja, a campanha do tráfico humano. Nós temos o acolhimento às vítimas, oferecendo suporte jurídico, psicológico, social e espiritual às vítimas. Nós temos clube de leituras, rodas de conversa, grupos terapêuticos e milhares de outras coisas, né? Como publicações também de livros, artigos. Nós temos podcast, YouTube, temos bastante coisa para que a gente consiga levar, não só combater, mas também prevenir, né? O nosso objetivo é que nem aconteça, que o nosso trabalho não seja necessário mais, né? Essa é a nossa visão. Thaís, esse é um assunto tão importante, mas tão delicado. Por que você se envolveu? A sua história com esse assunto e por que você é uma das líderes nesse instituto? Eu falei um pouquinho no culto anterior, né? Eu fui vítima de violência sexual, eu sou uma sobrevivente. Passei por isso durante 17 anos da minha vida, iniciando aos 2 anos de idade, indo até os 19 anos de idade. E quando isso aconteceu comigo, eu não sabia o que era. Eu precisei sair do ambiente onde eu estava e encontrar pessoas que sabiam lidar comigo para falar, olha, isso se chama violência sexual. E foi quando eu percebi que a maioria das vítimas não sabiam o que estava acontecendo, né? A gente sabe que grande parte dos abusos sexuais acontecem dentro de casa por pessoas que deveriam cuidar. Então, uma criança ela não sabe diferenciar. Se você bate nela e fala que isso é amor, ela vai acreditar, né? Vai crescer acreditando que aquilo é amor. Então, foi o que aconteceu comigo. E quando eu saí desse ambiente, eu pude perceber o que aconteceu. E eu falei, ok, agora ninguém mais vai passar por isso. Então, eu quero lutar contra isso. Naquele período eu não sabia muito bem o que fazer, não tinha experiência nenhuma, mas eu comecei a ir nos locais, a falar, né, dar palestras. Muitas pessoas não queriam ir, eu falo até sobre isso no livro, porque elas falavam, eu nunca sofri violência sexual, para que eu vou em uma palestra sobre isso? E ao final dessas palestras, muitas pessoas, se não a maioria das pessoas que assistiam, voltavam e falavam, olha, eu passei por isso, eu só não sabia dar nome. Então, eu iniciei compartilhando o meu trabalho, eu sou missionária há 9 anos, o Instituto tem 6 anos, e eu comecei a compartilhar o meu trabalho na internet, a missão também, e muitas pessoas foram vindo, tanto querendo ajudar, trabalhar com isso, quanto também receber ajuda, né, as vítimas. E depois que cresceu tanto, a gente fundou o Instituto Basta. Então, hoje nós trabalhamos aqui no Brasil e também fora dele. Thaís, primeiro eu quero agradecer, porque pela sua coragem de falar abertamente, eu sei que é difícil, e agradecer por você sentir um lugar de segurança para poder compartilhar tamanha dor. E eu sei que, por um lado, você já elaborou isso, já cuidou desse... O Senhor me curou. O Senhor curou. Mas, geralmente, a gente foge das coisas da nossa Babilônia. Você poderia ter superado, seria extremamente legítimo você ir para uma outra causa, uma causa de vida, porque muitos que estão aqui, isso eu já reparei, já percebi ao longo do meu ministério, passam por isso, ou escondem, ou nem o cérebro lembra, para se proteger. E é muito difícil encarar um passado de vulnerabilidade desse jeito. Por que você se envolveu com isso? Quando a gente vê uma vítima de violência sexual que trabalha com isso, a primeira coisa que a gente pensa é ela trabalha com isso porque ela passou por isso, né? Mas, na verdade, eu trabalho com isso porque eu ouvi a voz de Deus. Então, o Senhor, Ele me deu uma palavra, e é por isso que hoje eu me encontro aqui. Não é por conta da minha história, né? É porque eu ouvi a voz de Deus. Então, cada um de nós temos um chamado, tem algo, né, que queima no seu coração, e a única coisa que a gente precisa para transformar o mundo é ouvir a voz de Deus e obedecer, e é o que eu tenho tentado fazer. Então, não é pela minha história, como o senhor falou, né? Eu poderia estar seguindo uma outra carreira, fazendo outra coisa, mas o Senhor me chamou para ser missionária e trabalhar especificamente, não só com as vítimas, porque a minha visão não é de trabalhar com as vítimas específicas, mas trabalhar com os abusadores, com os traficantes, porque eu quero ir à raiz do problema. Então, a gente tem um dado que pedófilo ativo, ele consegue abusar durante 40 anos mais de 1.300 pessoas. Então, por que eu vou ficar esperando que essa pessoa abuse essas vítimas e acolha essas vítimas se eu posso ir até essa pessoa, né? E o evangelho, ele não é só sobre ir pelas vítimas, é sobre isso pelos abusadores também. É difícil falar isso, mas a verdade é que a justiça ela não pertence a mim, ela pertence ao Senhor. Então, nosso trabalho precisa ser guiado não por sede de vingança, mas por sede de justiça que pertence a Deus.
Obrigada, Thaís. Fala só, antes de você ir embora, fala um pouquinho do que vocês fazem lá na Europa e como que é o trabalho de vocês. Ela tá guardando. Eu olhei para você continuar as perguntas, né? Tá escondendo o ouro. Então, na Europa, eu tô na Europa porque eu sou missionária, né? Então Deus ele vai me enviando aí para os locais. E tem 3 anos que eu trabalho na Alemanha. Eu tenho trabalhado nas zonas de prostituição. Então, meu trabalho é específico dentro dos bordéis. Nós temos equipes que trabalham em diferentes áreas. Então, por exemplo, quem trabalha nas casas com as vítimas, eu nem sei o que faz e onde é os endereços, porque eu trabalho na linha de frente. Então, a gente tem alguns protocolos de segurança. E o meu trabalho é ir dentro dos bordéis e conversar com essas mulheres, né? Tentar gerar realmente um relacionamento para que a gente chegue ao ponto de resgatá-las. É um trabalho que demora. Hoje eu já tenho abertura dentro dos bordéis. Os traficantes, eles gostam de mim, de certa forma. Então, você não entra em um bordel de qualquer jeito, você precisa pedir autorização. E durante 3 anos nós fizemos esse trabalho. No início foi um pouco agressivo o trabalho, foi um pouco difícil, mas hoje eu já consigo entrar em qualquer bordel. E não, falta o número 44, gente, orem aí por esse prédio. A gente não conseguiu entrar nele ainda. Desconfio que tenha tráfico de crianças lá. Mas a maioria nós entramos e é isso que eu desenvolvo, né? Eu acho que eu tenho uma abertura um pouco maior, porque eu falo espanhol, eu sou do Brasil, da América Latina, então muitos dos meus colegas falam alemão ou romênio, enfim, outras línguas, não falam espanhol, e por conta disso as meninas se abrem um pouco mais comigo, eu estou com saudade delas, tenho que voltar. Então é esse o trabalho que nós temos feito. Mas explica um pouquinho sobre o tráfego, que você falou que não dá para só tratar aqui no Brasil, você tem que fazer um negócio internacional. Isso. O tráfico humano é um problema internacional, né? um problema global. Então, hoje nós temos mais escravos no mundo do que em qualquer outro momento da história. A gente já ultrapassamos a marca de 50 milhões de pessoas que hoje vivem em situação de escravidão. Então, a escravidão colonial, como a gente conhece na escola, por exemplo, tem um número menor do que hoje. Então, a escravidão moderna já passou. O tráfico humano ele é o 3º maior crime organizado do mundo, e a previsão é que eu acho que ele já está em 2º lugar, se eu não me engano, eu preciso ler ainda os artigos, mas a previsão é que ele passe o tráfico de armas e de drogas. Então, por exemplo, na escravidão colonial, para você ter um escravo, você pagava ali em torno de $1.000, um pouquinho mais. Hoje, para você ter um escravo, você consegue pagar menos de R$40. Então, hoje, a pessoa é vista como um produto que usa e descarta. Não tem problema matar um escravo hoje, sabe? E a maioria vai para a exploração sexual. Então, uma mulher... Me conta só um pouco mais lógico, assim, uma mulher vai de alguma forma para um outro país, se não consegue ter recursos para voltar, se sente endividada e, por ser endividada, fica presa numa prostituição no local. Existem várias formas que o tráfico humano acontece, né? Normalmente, para exploração sexual, pode acontecer, por exemplo, através da internet. Então, você conhece alguém e, estou apaixonado, vem aqui para o meu país. E muitas dessas mulheres vão, por exemplo, antes de eu vir aqui para o Brasil, eu estava com uma brasileira. Ela não me contou tudo ainda, porque demora até eles contarem, mas ela falou, olha, eu estou aqui dentro do bordel por conta de um relacionamento abusivo. Então, pelas minhas investigações, ela conheceu um rapaz, foi para a Europa, começou a namorar, e depois de um tempo ele virou o cafetão dela e hoje ela está dentro do bordel. Então, muitas pessoas são enganadas, né? O tráfico humano, ele usa o seu sonho. Então, às vezes, a gente pensa assim, são pessoas pobres que estão nessa situação. Não, existem doutores, mulheres extremamente inteligentes, homens que vão para esse lugar. Na Europa é muito comum meninos que vão para jogar futebol, por exemplo, que chegam lá e são traficados para trabalho laboral. Então, o traficante, ele sabe reconhecer o seu sonho, seja ele emocional, econômico, enfim. E ele vai usar isso para te pegar e usar você, sabe, a sua vulnerabilidade. Última pergunta. O que você, de tantas coisas, o que mais a sua instituição evoluiu na aceleração que a gente fez, que você participou agora? Nós nos tornamos mais profissionais, né? Vocês sempre falam, né? Vocês não são ongueiros, são empreendedores sociais. Então, isso nos ajudou bastante. Eu sou missionária, então eu comecei a fazer porque eu tinha vontade, mas eu não tinha essa estrutura. Olha, tem que ter a liderança, tem que ter a gestão, né? O financeiro, tudo bonitinho. E a Glocal trouxe essa visão para que a gente consiga atuar e alcançar mais pessoas, né? Não adianta só a força de vontade ou só querer ajudar. Você precisa saber como ajudar, né? Saber as estratégias. E o tráfico humano é um crime organizado. Então, os criminosos, eles estão muito bem organizados, eles sabem girar a economia. Então, nós, como igreja, como empreendedores sociais, precisamos saber também, e a Glocal nos ajudou nisso. Obrigado, Thaís. Uma salva de palmas.
Esse é o livro da Thaís. Depois você pode vir conversar com ela. Eu acho, gente, a Glocal, ela é para quem chegou há pouco tempo, eu acho que a Thaís até falou que tentou entrar uma vez na Glocal, né? Hoje, graças a Deus, a gente, quando abre o edital, tem 300 inscrições para 12 vagas. Está mais difícil do que mestrado na USP, viu, Ju? Cara, é assim, todos os 12 que são acelerados, e a gente faz com muito carinho, você cai para 30 são selecionados, eles vêm, fazem um pitch, tem uma banca. Eu fui expulso dessa banca porque eu atrapalhava, porque sempre que acabava, eu falava, Ju, a gente não vai ficar só com 12, tem que ter 13, 14. E a Ju falava, não, a gente não tem mentor e tudo mais. E às vezes eu manipulava, eu vou contar essa daí que eu não contei no primeiro culto. Eu sabia que eles não iam votar bem porque não tinha uma boa estrutura, eu dava uma nota alta para ver se compensava na coisa, para ver se entrava. Eu sabia. E aí, por que eu estou dizendo isso? A Thaís tentou uma vez e não deu, e a gente tenta explicar como você pode estruturar melhor para ter mais aproveito. E ela voltou, ela fez, e é uma alegria poder ver o desenvolver de vocês, e a gente vai acompanhar. E a ideia é que quando alguém é acelerado, ela fica na nossa, a gente chama de ecossistema com a gente, e a gente vai ajudando. Isso tudo graças aos dízimos e ofertas que vocês dão. Nós damos a Bolsa Absoluta sustentado por gente de fora também, mas principalmente pela igreja. Então, se sente parte dessa missão. Toda vez que você contribui com a vila, com o reino de Deus, você também ajuda pessoas que estão sendo traficadas. Isso é importante, ter essa consciência. Hoje nós já aceleramos quantos, Ju? Eu falei 70, mas eu acho que é mais que 140. Isso. 140, eu ficava falando no primeiro culto 70, você não me corrigiu? Você estava orando, eu ia falar, atravessar a sua oração, eu ia pegar mal. 140 instituições? 140. Gente, a gente perdi a conta já, amém. 140. Agora, vamos conhecer a nossa segunda instituição. Vou chamar aqui a Andressa, do INSEP, e ela vai contar um pouco do trabalho que eles fazem. Bem-vinda, Andressa. A gente, no primeiro culto, acho que o Fabiano falou, né? A gente fez a audiodescrição para eles, e para ela e para o Flávio, que estão aqui. Nesse a gente não fez porque ela já escutou, e a minha e o Marcos ela já conhece também, durante a Glocal, mas para eles se sentirem incluídos. Andressa, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Conta pra gente o que é o INSEP, o que vocês fazem lá. Bom dia a todas, a todos. Já sei mesmo, já são todos lindos pela descrição. Essa parte mais importante você já sabe, que a gente é lindo. Todos lindos. Mais uma vez, muito obrigada. E nós do Instituto Equidade Plural, o INSEP, nós temos como lema desenvolver talentos, habilidades e competências. É o nosso ideal. Nós trabalhamos com pessoas com deficiência visual, na parte do paradesporto. Nós temos atletas paralímpicos, que a gente busca recursos para que eles possam se desenvolver no esporte de alto rendimento mesmo. Agora, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, tiveram alguns atletas nossos, e a gente também trabalha com a capacitação profissional em acessibilidade digital. Nós preparamos pessoas com e sem deficiência, todas as deficiências, para trabalhar em acessibilidade digital. Então, o nosso treinamento, a nossa capacitação é ministrada por um instrutor, o Flávio, nosso gestor da ONG também, que é uma pessoa com deficiência visual, e para uma pessoa sem deficiência. Porque a gente acredita que inclusão, equidade e diversidade é isso. Que a gente possa juntar todos os mundos e todas as possibilidades para que o trabalho fique mais interessante. Andressa, você, quando a organização INSEP entrou, vocês entraram numa aceleradora social. E depois, quando você estava aqui, no primeiro encontro, você descobriu que era uma igreja. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, estou treinando ali, da sua história com a INSEP, mas também o fato de ser uma igreja e o que passou. Conta um pouquinho para a gente. Eu falei para o pastor, quando eu conheci, que eu já devia estar aqui há algum tempo, que eu sou chorando igual ele. Então, já sou quase uma ovelha praticante. Você vê que eu sou conhecido como chorão, né, mano?
Por que será? Mas, enfim, para mim foi fora todo esse processo que foi, enfim, depois entra uma história incrível, estar aqui foi um momento muito impactante para a minha vida, porque eu comecei na igreja presbiteriana, coincidência de verdade, eu não sabia que... A gente não sabe, quando a gente passa pelo edital, que eu passei na USP, né? Desculpa, né? A gente não sabia desse detalhe. Quando eu cheguei aqui, que eu descobri, desde os meus 11 anos, eu era uma pessoa sem deficiência, não tinha deficiência, eu nasci sem nenhum problema físico. Por volta dos 14, 15 anos, eu perdi a visão e a audição. Eu sou uma pessoa com deficiência múltipla. E aos 11 anos eu já era uma pessoa da igreja presbiteriana de Suzano. E quando eu passei por esse processo, a igreja, estar com Deus foi fundamental, porque a gente descobre, depois de muito tempo, a gente quer orar, a gente quer curar, a gente, enfim, tentamos todas as coisas. Me apeguei mais ainda com Deus. Eu era uma criança. Não é fácil, a minha família não é da igreja. Eu estava lá porque Deus me escolheu para estar lá, para passar por esse momento. E quando eu descobri que era sobre isso, eu seria uma pessoa com deficiência, aí eu parei de questionar por quê comigo. Por quê? Tão nova, tanta coisa para descobrir. E aí eu passei por para quê? Para que eu sou assim? Para que eu preciso fazer alguma coisa para dar voz a quem não tem voz? As pessoas com deficiência são a minoria da minoria, a exclusão da exclusão. É muito difícil. E lá na igreja, apesar do apoio que eu tive por um tempo, quando eu me vi nesse grupo isolada, aí é automático. Foi perder amigos. Eu tinha muitos amigos. Eu fazia alguma coisa, apesar de ser uma adolescente, alguma coisa de trabalho social, pouco que a gente tinha na igreja, era o grupo de jovens que fazia. Eram os adolescentes que a gente fazia. E aí não tinha mais amigo, não tinha mais encaixar. E aí a gente foi se desanimando. E quando eu cheguei aqui, não é política, tá, gente? É de verdade. Eu me senti extremamente acolhida. Eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi o quanto o trabalho de vocês, como comunidade da vila, não só local, impacta a vida das pessoas. E isso é o Evangelho. Eu não quero falar, porque eu não quero que vocês façam contas, saber quantos anos eu tenho, mas eu nunca tinha visto esse texto que o pastor leu hoje. Eu vi de manhã, vi agora. Eu nunca tinha visto esse texto. E presbiteriano, vocês sabem, a gente estuda bastante. E eu não tinha visto esse texto. E para mim, mais do que nunca, isso é o Evangelho, isso é o ser cristão. E eu não sabia por que eu tinha parado aqui. E agora eu descobri porque é meu reencontro com Deus e com o propósito de fazer diferente para pessoas que precisam muito. Que isso. Essa semana eu mandei para Juju quem vai falar, né? Pode ser qualquer um dos 12, a gente escolhe por desempenho. Eles ganharam de melhores acelerados, né? Você vê como é que é. E a Ju falou, vai ser um INSEP. Eu falei, então saiba que você que vai acabar a pregação, que eu não tenho condição. Quando eu fui fazer minha autodescrição, na noite do lançamento, foi um reencontro de algumas descobertas que são óbvias para a gente. Eu, assim como a Andressa, aos 11 anos, eu tive descolamento de retina e eu perdi uma das minhas visões. Também passei por esse estágio de orar muito, cadê a cura que nunca veio? Se vê como um deficiente que, por um lado, não posso nem reclamar porque Deus preservou uma das minhas visões e aí eu sempre me perguntei por quê e para quê e a gente vai percebendo na vida que se a gente se trava no porquê, a gente não vive. A gente fica como
é como um elástico que nos prende em momentos da vida. E ver a superação da Andressa e da Instituto que ela fez aqui, eu fico tão feliz, porque eles ainda acham que é a gente que ajuda eles. Ela veio agradecer, a gente no final, a gente abraçando. Ela fala, obrigado, pastor. Eu falei, obrigado. Você nos traz a visão. É como o Evangelho de Lucas. Eu vendo não via. E ver pessoas como essa, gastando a vida para poder fazer as pessoas que não veem, por algum motivo, terem condição, é o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Amém. E Ele escolhe pessoas para sinalizar, para dizer, nós vivemos traumas, mas já chegou. As pessoas conseguem ver, mesmo que na limitação do corpo não veem. Esse é o meu testemunho para você, Andressa. A gente, desde a primeira vez que vi a primeira palestra na aceleração, o tema é envisionar. A ironia, né? Eu já faço isso, eu só preparei uma vez, toda aceleração faço a mesma. E a Andressa veio depois falar, você me envisionou. E foi muito especial para mim, viu? Não só o seu testemunho, mas vocês estarem aqui. Eu acho que você acha que a igreja, foi a sua restauração da igreja, mas eu acho que a igreja é restaurada quando vocês pisam de novo e a gente reconcilia com uma parte que foi desprezada, que não foi olhada com carinho. Eu acredito que a vila ainda precisa caminhar muito. A gente ainda não tem audiodescrição, a gente de vez em quando tem linguagem de surdo e a gente precisava ter isso. A gente não pode deixar para trás os nossos irmãos que por algum motivo não estão com as mesmas condições. Eu já estou pregando, Andressa, me perdoa, é que aqui para mim mexe muito. As duas, assim como outras causas mexem quando a gente passa por isso. Eu sei que a Thaís mexeu com muita gente aqui ao falar sobre abuso e outros. Eu queria que você falasse para a gente sobre o que evoluiu nessa aceleração. Agora, de forma prática, a aceleradora Glocal fez o que no INSEP? Como eu disse, fora tudo, né? Fora tudo, que a gente pôde ressignificar a nossa história, transformar de verdade. Nós já vínhamos num trabalho bacana, principalmente na capacitação. Nós já capacitamos mais de 500 pessoas com e sem deficiência. Nosso projeto agora é que a gente consiga fazer isso de forma gratuita, que essas pessoas investiram nesse curso. E com a Glocal, com a mentoria, com as palestras, os encontros presenciais, para a gente estar presencial. Tudo na nossa instituição é online, para facilitar para as pessoas com deficiência, exceto o esporte, que eles treinam no Centro Paralímpico. Mas pelas distâncias, estar aqui presencialmente foi um desafio, foi delicioso, o café é maravilhoso, Deus abençoe, fica a dica. Mas foi um desafio de verdade. E aqui a gente conseguiu alterar o nosso nome, e alterar o nosso nome significa uma nova história. Para a gente, o antes e o depois da Glocal. A gente poder dar um nome que nos unificou. A gente estava andando como se fosse uma parte do esporte para um lado, a parte da tecnologia para o outro, e a provocação dos nossos mentores foi no sentido: o que vocês querem transmitir como instituição? Tá bacana, é legal, entendi, vocês são pessoas com deficiência, nada de nós sem nós. Porque esse é o nosso diferencial, são pessoas com deficiência, trabalhando para pessoas com deficiência, porque eu e o Flávio, nós somos pessoas, graças a Deus, privilegiadas de poder ajudar essas pessoas que não têm condições a ter uma profissão. É isso que a gente ensina, seja como atleta profissional, seja como a capacitação profissional.
E na Glocal a gente conseguiu... É tão incrível que parece que eu estou ganhando para fazer propaganda. Não, graças a Deus a gente já teve a campanha, não é para ganhar, mas a gente conseguiu transformar a nossa história. A gente conseguiu trazer o empreendedorismo social realmente e na prática para a nossa instituição. Foi um ganho que não tem dinheiro que pague, apesar da gente realmente precisar, é uma outra história, mas todo esse ganho, fora todo o meu, como pessoa, como mulher, como pessoa com deficiência, me senti aqui acolhida. A gente ganhou o prêmio porque a gente pôde estar de igual para igual com as outras ONGs, porque aqui todo mundo não era uma disputa. Aqui está todo mundo junto, todo mundo com o mesmo ideal de fazer uma sociedade diferente, diversa, equitativa, inclusiva. Então, a gente conseguiu realmente participar de um processo com as mesmas condições. Então, a gente só tem muito de coração a agradecer a todos vocês. Obrigado, Andressa. Uma salva de palmas. E, Flávio, tudo que eu falei, eu estava olhando para você, tá? Só para você se sentir acolhido também. Quando Jesus ele foi começar o seu ministério, ele decidiu ler o texto principal, de Isaías também. O texto que iria ser o resumo do que é o Evangelho. Se um dia alguém perguntar o que é o Evangelho, você pode responder o que Jesus respondeu. Ele entra dentro de uma sinagoga e ele lê o seguinte texto que você precisa saber. Em Lucas 4, 18, 19, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Esse ano começou. E que você possa viver o reino de Deus. E que o que você viu hoje, nunca mais você desveja. Não tem volta. O reino começou e você tem um convite claro a fazer parte disso tudo. Não só com seus dízimos e ofertas, mas principalmente com a sua vida. Que você possa ver, se envolver e transformar. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, primeiro queremos agradecer por esses institutos, a Thaís, a Andressa, o Flávio e todos os outros, Senhor. Queremos agradecer por esses 12 que foram acelerados, Senhor, que estão vivendo de forma tão intensa o Teu reino. Queremos agradecer esses mais de 140 que passaram já por esse local e que o Senhor deu a oportunidade da gente fazer algo, Senhor. Quero orar, Senhor, por cada um que está aqui, que sentiu o toque do Seu Espírito Santo e que o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de fazer parte da maior transformação da criação da humanidade. Louvamos o Teu nome e falamos igual Isaías quando foi chamado: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-nos. Em nome do santo nome de Jesus Cristo. Amém.